E David, você tem essa linhagem sanguínea aqui. Esta é a linhagem merovingia e dos 11 presidentes. Você quer falar mais sobre isso? Bem, este é um gráfico fascinante. Ele realmente vem da documentada linhagem dos Illuminati de Fritz Springmeier. E este é apenas um gráfico verdadeiramente incrível que detalha amplamente e minuciosamente o poder de longo alcance associado a essa notória linhagem merovingia. E se você observar, há 7 presidentes associados a ela. Washington, Jefferson, Taylor, e eles estão listados aqui. E é realmente incrível. E há tantos dos presidentes americanos. Nós não pensamos sobre os presidentes americanos. Bem, nossos presidentes são eleitos. Bem, ok, talvez. Mas com certeza há muitos deles que aparecem disso. Linhagem merovingia. É simplesmente incrível. E oh meu Deus, temos Theodore Roosevelt, Eleanor Roosevelt, temos os Sinclairs, William Henry Harrison, daqui de Indiana, e todos eles estão aqui. Você pode simplesmente olhar para este gráfico, e é de tirar o fôlego o alcance do poder. E muitos dos primeiros pais da igreja acreditavam que a besta de Apocalipse 13 viria desta linhagem merovingia e da tribo de Dan. E eu acredito que eles estão absolutamente corretos. Eu também acredito nisso. Uma coisa que eu gostaria que as pessoas lembrassem neste gráfico, conforme avançarmos um pouco aqui, é que vocês vão ouvir esse nome novamente, mas lá em cima, no número 1, está João de Gante, 1340 a 1349, filho de Eduardo Thirst e rei da Inglaterra. E vamos falar sobre ele, curiosamente, em conexão com isso daqui a pouco. E aqueles também, há tanto por aqui, o plano para os cavalheiros, plano para Janete, ou como você diz, esse é o priorado de Sião. Que é outro, você tem o priorado dos signos templários, e está tudo aqui sob este teto, aqui os merovingios, e todos eles carregam o símbolo certo. Eles têm uma marca, sim, eles têm. E este é um desenho, a caneta de manuscritos acreditado ser por Eusébio e Jerônimo, em 775-15. Mas isto representa a prole estranha que surge dos merovingios, porque supostamente eles descendem de um deus do mar de algum tipo, e o deus do mar é... E então, quando você ouve sobre o reino marinho, e você ouve sobre... Agora faz muito sentido também, quando você pensa em termos de navios, pensa em termos de controlar os mares altos e tudo isso. E na Bíblia, os feiticeiros da terra, as pessoas que cometeram feitiçarias, eram os grandes mercadores da terra, os grandes mercadores das águas que saíam por toda parte. Então, vou realmente entrar um pouco na história da igreja aqui, porque quero mostrar a vocês onde muitas dessas coisas acontecem e como podemos meio que avançar um pouco com esse simbolismo da cruz e olhar para outro grupo que se tornou um dos mais poderosos do mundo. E acredito por um segundo e apenas meio que discutir um pouco sobre os templários. Então, por volta de 1118, um cavaleiro francês chamado Hugues de Payens, ele criou uma ordem militar em torno de 8 parentes e conhecidos, chamando-a de os pobres. 4 companheiros soldados de Cristo no Templo de Salomão, e mais tarde conhecidos como os Cavaleiros Templários, e com o apoio de Balduíno Gonds, o governante de Jerusalém, estabeleceram sua sede na cidade no sagrado Monte do Templo, que é a fonte de seu agora nome icônico, e prometeram aos cristãos visitar Jerusalém. Era uma época muito importante. É importante notar que a ordem não foi fundada pelo papado. Isso vem direto do site dos Cavaleiros Templários, mas a própria história lhe dirá isso. Mas diz que há várias coisas que eram exclusivas da ordem. Uma das coisas interessantes é que a ordem foi inicialmente fundada com a aprovação não do papado, mas do rei do patriarca de Jerusalém. Então, neste momento, nesta era, os de Jerusalém eram ativos. Você tinha... Quando você olha para os reis, eles eram reis latinos de Jerusalém e reivindicavam herança de Ruben e outros lugares para serem colocados naquele trono. E então eles estavam lá e operaram por 10 anos, recebendo a aprovação do Papa, finalmente em 1129. E sempre tinham a intenção de receber a aprovação papal, mas não hesitavam em operar sem ela. Então os Cavaleiros Templários também. Para quem desconhece, eram banqueiros globais. Eles eram uma organização incrível, considerando tudo o que fizeram, milhões deles espalhados pelo mundo. Possivelmente milhões espalhados por todo o mundo.
Eles tinham navios, iriam de país a país. Eles possuem castelos em todo o mundo. Eles têm mais riqueza, provavelmente do que a maioria da realeza combinada, o que os tornava um alvo muito específico também. Mas eles também guardavam coisas. Então, se você fosse para a Terra Santa e precisasse que seus bens fossem cuidados, eles cuidariam desses bens para você. E eles eram confiáveis pelos reis, confiáveis por muitas pessoas para fazer isso. Quando estive no Líbano, Davi de vocês, isso é realmente legal, mas fomos a um dos castelos deles, na verdade a alguns dos castelos deles lá. E, ao longo do campo, eles tinham essas pequenas coisas que pareciam pequenas pirâmides com fogo. E assim, quando as pessoas viajavam pela terra, fazendo a peregrinação, fosse pelo caminho de Paulo, o caminho de um deles, como quisessem ir, tinham essas coisas instaladas, e você poderia viajar de uma para outra, porque podia ver de uma extremidade a outra, e sabia que se viajasse por essas rotas, estaria seguro dos muçulmanos que estavam lá. Matando pessoas e fazendo coisas do tipo. Eles construíram vários castelos na região, e Sidon, e Trípoli, muitos lugares onde vimos todas essas coisas, e foram simplesmente feitos de espanto, na minha opinião. Eu não podia acreditar no que tinha visto. Mas também as pessoas no que diz respeito ao banco, não havia bancos. Então se você tinha uma grande quantidade de prata, uma grande quantidade de ouro, sua melhor aposta na época eram os templários, que guardariam para você. Eles também criaram moeda, e alguns dos primeiros a realmente fazer isso. E eu vou ler de um livro chamado Nascido em Sangue. E vou ler da página 129 até 130. Agora, este livro, eu sugiro que vocês o comprem, porque, honestamente, não há muitos livros escritos sobre esse assunto que cubram uma variedade tão ampla de coisas relacionadas aos templários e sua associação com a maçonaria, que sempre foi mítica até agora. Mas esse livro, acho que basicamente explica exatamente como isso é possível. Então vou ler a partir da página 129 aqui. E diz: isso está falando sobre 2000. Isso é quando a queda dos cruzados, que foi um grande evento que inspirou até este ponto na história agora, inspirou essas pessoas a trabalhar no subterrâneo. Então, Domilais, eu vou apenas ler isso, Domilais foi o último grão-mestre dos Templários. E de Molay também usou essa reunião para lidar com rumores que ele ouviu desde Paris. Então ele foi. A história aqui, ele vai ao rei da França, com quem ele é parente de certa forma. Acho que um dos membros da família dele é casado com um deles. Ele realmente o considera um amigo, irmão, mas ele não está ciente de que nos bastidores há coisas acontecendo. E ele não era tão instruído como muitos dos grão-mestres anteriores. Ele realmente não conseguia nem ler. E por isso ele estava meio cego para algumas das coisas que ele leu sobre este assunto. E então ele ouviu rumores e impropriedades sérias com a ordem do templo. E por isso, ele mesmo sugeriu que uma investigação papal formal fosse implementada, o que certamente resolveria qualquer crítica contra esta fraternidade sagrada. Então ele mesmo não acreditava que nenhuma dessas coisas fosse verdade. E ele realmente pediu que o Papa conduzisse investigação, o que de fato fizeram. Diz que enquanto o grão-mestre estava afirmando sua confiança em si mesmo e na ordem dos templários, o plano para derrubá-los estava em andamento. Como parte desse plano, um ex-cavaleiro templário, que havia ascendido ao posto de prior de uma preceptoria templária na França, antes de ser expulso da ordem, foi recrutado para uma engenhosa encenação. Ele foi colocado em prisão em Toulouse com um homem condenado à morte. Então o que acontece é, vou meio que parafrasear para você, ele é colocado nessa cela com um homem. O outro homem também é um agente, mas o outro homem está sendo condenado. E era tradição que, se não houvesse um padre por perto, para os irmãos que faziam parte da ordem confessarem seus pecados uns aos outros. E então esse cara que estava prestes a deixar a ordem confessou que eles estavam adorando uma cabeça, que havia rituais deles cuspindo na cruz e fazendo coisas assim envolvidas. E então o outro cara saiu e contou que ambos foram libertados durante essa coisa. E assim foi isso que começou esta bula papal, para, você sabe, basicamente inquirir os templários. E originalmente Filipe, o rei Filipe, não iria realmente julgar esses templários. Ele, na verdade, os declarou como sendo. Nitharn,